Meu nome é Vera Verri, sou coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva pela COPSER. Hoje iremos apresentar a vocês a videoaula sobre piscicultura, onde trataremos dos seguintes temas: criação de peixes em sistemas de recirculação de água, boas práticas, salga, secagem e aproveitamento do pescado. Fiquem atentos, pois nosso vídeo estará dividido em 8 partes. Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Silveira, sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e estou aqui novamente, a convite da COPSER, para prestar um até à distância para vocês pelo projeto Bahia Produtiva. A nossa quinta videoaula será sobre boas práticas para manipuladores de pescado. Essa aula ela vai abordar algumas práticas que são tomadas para diminuir a contaminação do pescado e para aumentar a vida útil de prateleira do mesmo. Além disso, irá abordar sobre as doenças vinculadas ao pescado e outros quesitos de armazenamento. Então, vamos lá? O que são boas práticas? São práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. E o objetivo das boas práticas é produzir alimentos com qualidade, com maior durabilidade e livres de contaminantes que possam causar doenças. E algumas medidas simples fazem parte das boas práticas. Quais são elas? Lavar corretamente as mãos. Hoje, com essa pandemia, com esse problema que a gente está enfrentando hoje, você vê diariamente, constantemente, falando como você lavar as mãos corretamente. Conservar os alimentos em temperaturas adequadas e realizar o cozimento. Então, se não forem tomados alguns cuidados, os micróbios que contaminam o alimento podem multiplicar rapidamente e causar doenças. Então, parasitas, substâncias tóxicas e micróbios prejudiciais à saúde podem entrar em contato com o alimento durante a manipulação e o preparo inadequado, ou mal feito, ou sem higiene, ou de forma incorreta. Então, esse processo é conhecido como contaminação. Então, a maioria das doenças transmitidas ou vinculadas, que é o termo que está sendo utilizado hoje, por alimentos, está associada à contaminação de alimentos por micróbios prejudiciais à saúde. Além dessas práticas, ao manusear o pescado, nós temos que fazer o quê? Manter o asseio pessoal, ou seja, unhas sempre limpas, cortadas, lavar as mãos, lavar o pulso, né? Você tem um asseio pessoal, está sempre limpo. Não usar adornos, que são relógios, anéis e pulseiras, colares. Não usar esmalte ou outro material que possa gerar contaminação ao pescado. Além disso, ao comercializar o pescado, né, quando for oferecer o pescado para o consumidor, as bancadas devem estar sempre limpas, utensílios de bom estado e utensílios corretos. Não adianta usar uma faquinha que você gosta, que está lá há muito tempo e está enferrujada. Água limpa e não utilizar bancadas de madeira. Nós temos aí duas formas corretas, uma errada e uma correta. Essa errada é que a gente vê geralmente nas feiras livres. E se você manter um asseio pessoal, se você manter sua bancada limpa, você manter um ambiente que mostra condições seguras para comercializar o pescado, você vai ter uma boa venda. Outro quesito é não utilizar bancadas de madeira. Por que não utilizar bancadas de madeira? E nem aquelas tábuas de cortar carne de madeira, porque é um material que é de difícil limpeza. Além disso, os micróbios ficam ali armazenados, ficam dentro daqueles cortes que ficam dentro da bancada de madeira ou da tábua de madeira, e você não tem como limpar lá dentro, você não tem como limpar esse material. Então, é indicado você não utilizar essas bancadas e nem essas tábuas de madeira para cortar carne. E
A gente vem falando sobre micróbios. O que são os micróbios? Então, os micróbios ou micro-organismos são organismos vivos tão pequenos que só podem ser vistos por meio de um equipamento com potentes lentes de aumento, chamados de microscópio, ou seja, são organismos que você não pode ver a olho nu. Então, os micróbios são amplamente distribuídos, podendo ser encontrados no solo, na água, nas pessoas e nos animais, nos alimentos e até mesmo no ar. Então, os micróbios podem ser divididos nos principais grupos. Quais são eles? Os vírus, as bactérias e os fungos. E a maioria das doenças transmitidas por alimentos, que esse termo já está sendo não utilizado, é provocado por um grupo de micróbios conhecido como as bactérias, que são micróbios que são fáceis de se desenvolver em temperatura ambiente. E aí, alguns micróbios, chamados de deteriorantes, podem estragar o alimento, que fica com cheiro e sabor desagradáveis, com a perda de alguns nutrientes. Mas é um grande engano acreditar que os micróbios sempre alteram o sabor e o cheiro dos alimentos. Alguns micróbios causadores de doença multiplicam-se nos alimentos sem que seja possível perceber alguma modificação nesses fatores do odor, do paladar. E outros micróbios, quando presentes nos alimentos, podem causar doenças, sendo chamados de prejudiciais à saúde ou patogênicos. Então, os micróbios, eles multiplicam-se no alimento quando encontram condições favoráveis e ideais de nutrientes, umidade e temperatura. Então, para causar doença, é preciso que os micróbios se multipliquem até formarem um grande número nos alimentos, e quando as condições do alimento são ideais para os micróbios, uma única bactéria pode se multiplicar em 130 mil bactérias em apenas 6 horas. Então, forma uma colônia de bactérias e aí esse alimento se torna contaminado e pode gerar uma doença para o consumidor. Os micróbios prejudiciais à saúde podem se multiplicar em temperaturas de 5 graus Celsius a 60 graus Celsius, chamada ali de zona de perigo. Porém, preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo em torno aí de 37 graus Celsius, ou seja, uma temperatura que é chamada de temperatura ambiente. E o pescado é um alimento altamente perecível, tendo todos os nutrientes necessários para os micróbios crescerem e se multiplicarem, além da acidez da carne do pescado ser ali na faixa do neutro, que aí tem a sua deterioração mais rápida do que outros tipos de carne, como por exemplo a carne bovina, a carne do boi. Então, por isso que esse pescado ele se deteriora mais rapidamente e deve ser mantido sempre a baixas temperaturas, resfriados ou congelados, ou sofrer algum outro processo de conservação que vocês vão ver nas próximas aulas, que é a salga, a secagem e a defumação, até o momento do seu preparo. Os micróbios, eles podem gerar as doenças transmitidas por alimentos, a DTA. Mas hoje não está usando muito esse termo. Como eu disse anteriormente, são doenças vinculadas a alimento. Então, são doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando os micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes nesses alimentos. E eles causam alguns sintomas. Quais são os sintomas mais comuns dessas doenças? Vômitos e diarreias, dores abdominais, dores de cabeça, febre, alteração da visão e olhos inchados. Então, para adultos sadios, a maioria dessas doenças dura poucos dias e não deixam sequelas. Para as mulheres grávidas, crianças, idosos
e pessoas doentes, as consequências podem ser muito mais graves, podendo inclusive levar à morte. Como o pescado é um alimento altamente perecível e um alimento que pode ser uma fonte geradora de doenças transmissíveis pelo alimento, alguns cuidados na conservação do pescado devem ser tomados. Então, o pescado após captura ou sofrer o processo de despesca deve ser lavado com água limpa, separado de animais deteriorados, classificados por espécie e tamanho, quando se fala de uma pesca artesanal. Mas quando se fala de uma piscicultura, quando você tem uma piscicultura que só é a tilápia-cultura, ou seja, o cultivo de tilápia, você não tem essa preocupação por classificar por espécie. Se houver água limpa suficiente, deve ser eviscerado, ou seja, tirada as vísceras, porque aí diminui também o processo de deterioração, torna o processo mais lento quando você tira as vísceras, lavado e armazenado sobre gelo ou em câmeras frias. Além disso, alguns cuidados também devem ser tomados para você também não ter a contaminação do pescado. Como, por exemplo, não arrastar as caixas que esse pescado está, não sobrecarregar as caixas e ou fazer grandes empilhamentos, ou seja, colocar uma em cima da outra em grande quantidade, não deixar o produto no chão ou superfície suja, não armazenar o produto em mau estado de conservação, porque você vai ter uma deterioração mais rápida. Além disso, vocês podem ver na figura que quando se faz o armazenamento em câmaras frias, você deve envolver o pescado todo em gelo, não colocando de forma correta, como está aqui na segunda figura, só no fundo do recipiente. Por quê? Porque quando você coloca só de um lado, você só tem o congelamento de um lado do pescado. O outro lado fica sujeito a alguma contaminação, porque a temperatura ali vai estar maior do que quando o pescado está ali próximo ao gelo. Então, não é uma forma de conservação de forma correta. Não deixar o produto exposto à radiação solar, porque estraga mais rápido. Não deixar o produto sem gelo de qualidade ou sem uso do frio, porque às vezes você tem que saber de onde vem esse gelo, qual água que é feita esse gelo, porque não adianta você pegar um gelo que a água esteja já contaminada e você colocar no seu pescado, você vai contaminar o seu pescado. Não deixar o produto, assim, não armazenar os produtos e utensílios de limpeza, combustível e apetrechos de pescas ou aquicultura junto ao pescado, porque pode gerar também uma contaminação cruzada entre esses utensílios e o peixe. Então, são medidas que são tomadas para você diminuir a contaminação do pescado. E ao comprar o pescado, você consumidor, ao comprar o pescado, o que deve analisar? Então, o pescado deve estar com olhos brilhantes, salientes, as escamas e carnes firmes. A cor da pele deve estar sempre viva, homogênea e com alguns reflexos. Então, se estiver cinza ou esbranquiçada, é mau sinal. As brânquias, também conhecidas como gueulas, devem estar mais avermelhadas o possível. Não compre animais com brânquias rosadas ou acinzentadas. O peixe fresco tem musculatura firme. Então, a carne flácida, a carne mole, é um mau sinal. Então, para testar, você tem que fazer o quê? Apertar
a barriga do animal. Se a marca do dedo não sumir em pouco tempo, procure outro exemplar. Então, quando o pescado está impróprio para consumo, a pele que cobre a barriga do peixe é separada da carne. E os peixes frescos, ele tem o quê? Cheiro de maresia. Por isso, quando você for comprar o peixe, você deve analisar esses aspectos. E para garantir que o pescado ele dure mais tempo, não sofra nenhum tipo de contaminação, existem algumas práticas de conservação do pescado. A mais utilizada também é o congelamento. Então, o pescado deve ser congelado para garantir sua qualidade por mais tempo. Porém, antes de congelar, ele deve ser o quê? Deve-se o quê? Ter certeza que o produto esteja fresco e de boa qualidade, pois se essa técnica não recupera o produto, ela apenas mantém o produto conservado, ou seja, mantém aqueles aspectos frescos, aspectos de qualidade do pescado. E existem 3 métodos básicos de congelamento. Então, congelamento por ar, onde uma corrente de ar fria é lançada sobre o produto, o congelamento por contatos ou placas, onde o produto é posto em contato com placas congeladoras, por onde passa um fluido que vai congelar o peixe, e o congelamento por imersão, que é onde o produto é colocado em contato direto com o fluido refrigerante, ou seja, com o gelo. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima aula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.